Galera do planeta Terra, eu estou vivo, vivo. Ó, eu tô tão vivo que meus olhos tá vivo, ó, meus olhos tá vivo, eu tô mexendo aí. Ou eu sou. ou- eu até vou falar, ontem o Fabrício Borges trabalhava no Correio, veio me visitar e me abençoou ontem aqui. Eu até vou falar, eu não gosto de publicar nada de negócio de comida, eu acabei publicando um espeto de uns pedaços de maçã do peito, eu até vou falar. Do jeito que eu gosto de fazer. Aí fez aquele fogão no tambor e o fogão. Aí ele filmou e falando comigo, aí eu fui ver, ele tava me filmando. Aí lá vai eu conversar, eu até me enganei, era o gordinho, eu pensei que era Perobita, que a Perobita é a cachorra mais bonita do Brasil. Eu falo isso sempre para ela e ela se ilude. A Perobita fica se iludindo quando eu fico falando. Galera, a Perobita fica se iludindo, acreditando que ela é a cachorra mais bonita do Brasil. E eu falo para ela, Peromita, você é a cachorra mais bonita do Brasil. E aí ela fica do meu lado e ela me ama de verdade. Só que eu peço para ela falar para eu falo direto, Peromita, fala que tu me ama, fala para mim, Peromita, que tu me ama, para eu acreditar que tu me ama. Ela não fala nada, nada, só faz latir. Mas ela fica perto de mim. Ela vai aonde eu vou aí, por aqui, por perto aqui, ela vai, ela fica perto de mim. Agora, sério mesmo, galera, ela me ama mesmo, porque quando eu saio lá, que eu vou na cidade, eu vou lá na cidade de vez em quando eu vou, né? Aí, quando eu venho aqui na avenida, lá do alto, lá, que ela já percebe que eu tô vindo, ela vai me recepcionar na maior alegria, o rabinho dela bate a toda velocidade. É uma prova que a Perobita me ama. E aí, ontem o Fabrício me filmando lá, me filmando. Eu, quando eu fui ver, o Fabrício estava me filmando. Aí mandou pra mim, aí eu publiquei. Que eu estava envolvido lá com o fogão, eu fiz o fogão. Eu não gosto de publicar nada de comida. Eu já publiquei, mas ontem eu acabei, eu acho que eu fiquei bêbado. Eu fiquei igual o Noé. Aí eu quero agradecer o Fabrício Borges aqui publicamente no mundo do planeta Internet. É porque ele me assiste, ele, né? Se inscreveu no canal e ele me assiste. E eu quero honrar a pessoa dele. Eu tenho que fazer isso. O cara me honrou ontem, veio e me abençoou, né? Não vou entrar em detalhes, me abençoou. Aí decidiu comprar uma gordura para assar, que eu falo gordura, né? Ele chegou, quando ele chegou, eu estava até carregando umas madeiras para fazer fogo, ia tomar até um chimarrão. Aí eu fiquei escondido atrás das amoras, que ele chegou, parou o carro e eu falei, que é? Aí eu fiquei escondido atrás das amoras e falando as minhas doiduras, né? Que eu sou normal, mas eu falo doidura. Aí eu falo tanta doidura. Eu vi o Jorge Bike, que eu chamo de Jorge Bike, eu vou fazer propaganda para ele. Porque se ele não me comprar minha obra de arte, eu vou tacar 3 pedaços na cabeça dele. Eu vi lá no mercado, eu fiquei vacaiando com ele. Eu vou honrar ele, porque o Jorge é um cara jóia pra caramba. Aí eu falei para ele, aí, ó Jorge, eu tô assim agora, se me comprar as minhas obras de arte, eu dou só uma pedrada. Se não me comprar, eu dou 3 pedradas. Ou aí eu, olha o tanto que eu sou traquino, eu tô ficando velho traquino, pensa que cara traquino. E aí, eu acredito que o Jorge acredita que eu taco pedra mesmo. Aí, aí o Fábio chegou, aí ele desceu do carro e eu fiquei vacaiando, né? E aí ele falava, eu falava minhas doiduras, né? Aí eu me apresentei e falei, cara, eu tô ficando um velhinho traquino, cara. Olha o tanto que traquino. Aí depois de velho eu tô ficando traquino. Mas é mesmo. Eu até subi lá pra cima, lá, ia fazer lá em cima, lá, ó, na parede. Lá. E aí, como eu tô sendo prudente, aí eu senti uns momentos assim, que ó, se eu cair daqui, se eu cair daqui, aí, sei lá, sei lá, ó, o espírito mal vinha aí, pôr eu pra cochilar. Aí eu vazio, eu ia filmar lá em cima, lá ou aqui, ó. Aqui, eu sento aqui, em cima da parede. Aí eu falei, não, vou fazer meu mini cinema ali embaixo. Aí eu vim pra cá. E esse painel aqui, ele pertence ao Fabrício Borges, né?
Ele me adquiriu, já tem muito tempo que ela me adquiriu. Aí precisa dar polimento. Tem que dar um polimento aqui, né? Tem que dar um polimento. E aí eu tenho que fazer dinheiro para comprar cera de carnaúba. A não ser que eu vou atentar o doido. O doido, ele é doido, ele é o... Eu vou falar o nome dele aqui. Vou falar, vou honrar ele, sabe por que eu vou honrar? É porque o doido, ele é o doido, eu sou normal. Um dia ele veio... Não, um dia não. Uns tempos atrás, uns tempos atrás. Ele veio e escreveu para mim. E ele fala também, fala, não, de longe parece ser normal. Ele fala, oh, ele é doido. Eu vou honrar o doutor Hélio Brandão. O doutor Hélio Brandão, eu vou honrar ele porque por 3 vezes, eu passei mal da coluna, mal. Primeira vez que eu passei mal, de um tanto que eu não dei conta de entrar no carro da minha ex-esposa, acabou o casamento, já acabou e tudo. E eu não dei conta de entrar no carro para ir no hospital. E eu tinha ela, né? Eu tinha ela para cuidar de mim e para tomar banho, ela que me levava para tomar banho. Eu passei mal, foi muitos dias mal da coluna. Passei mal. Aí eu entrei em contato com o doutor El Brandão e ele foi lá medicar eu lá em casa, lá. Mas antes dele ir lá medicar, ele passou o tipo do medicamento, da injeção. Aí o Fluvial, que é o Fluvio lá da farmácia, foi lá aplicar a injeção e depois de uns dias, né, depois de mais de semana, aí eu comecei a melhorar, mas eu passei mal. Aí a segunda vez foi quando na semana foi, pastor Juvicino, vou falar o nome dele aqui, eu tenho que honrar essas pessoas. A gente foi demolir o telhado do Hotel Marajó, que foi demolido, que hoje já está um prédio construído lá do Luiz, lá que é da loja Amor e Anjo, uma coisa assim, eu nem lembro mais o nome da loja. E eu até tenho que produzir a arte que eu tenho que produzir para pagar ele, né? Que foi combinado eu produzir uma namoradeira e um aparador. Mas eu vou fazer uma obra de arte, não é qualquer aparador e qualquer namoradeira. E eu vou produzir para pagar ele, porque eu estou indo embora, e eu quero ir embora, e eu tenho que deixar tudo quitado, essas coisas. E foi uma semana, não chegou uma semana não. Eu não lembro quantos dias foi, não lembro. Nem lembro o ano mais. Se foi 2023, 2022, 2023, não lembro mais. Eu pastor João Vicente me auxiliou, e aí, para descer as telhas lá alto pra caramba, né? Lá do andar de cima lá. Eu desci as telhas lá de cima, nas latas. Cada telha, eu pesei uma telha, 2,8 kg. Eu comecei a descer de 2 latas, de 12 telhas cada lata, e aí pesou. Aí eu fui para 8, aí ficou mais leve demais. Não, né? Aí eu, resumindo. Aí eu desci, foi de 8 em 8. E foi o dia todo, e à noite, eu saí lá de madrugada, que eu tive que tirar as telhas do lugar. E caramba, no sábado eu tava andando aqui na avenida, mateando, quase travou minha coluna ali no meio da rua. E aí eu entrei em contato com o doutor Hélio Brandão, e eu tô narrando aqui porque faz parte, eu vou ser um contador de história, né? Já tô velhinho, né? Tem que começar a contar história, né? Porque a coisa boa da gente, quando tem longevidade de vida, quando tá numa certa idade, é ter a capacidade de contar história, né? Porque a humanidade jovem da atualidade é só oba, tudo rápido, tudo acelerado. Eu tenho capacidade de sentar aqui, ficar aqui. Eu tenho capacidade de ficar assistindo um podcast de 4 horas, tanto como eu já vivi isso, de mais de 3 horas. Ter capacidade de assistir até o que eu não gosto. Então eu tenho que honrar essas pessoas.
Aí o doido, o doutor Hélio Brandão veio me medicar da segunda vez. E na terceira, era mais leve, mas eu não chamei ele não. Eu só falei, cara, se eu passar mal, eu vou te amolar. Eu não pedi pra ele vir, não. Só mandei um alô pra ele. No zap, zap, zip, zop, zu. Ô doido, se eu passar mal, tu sabe que eu não gosto. Eu não gosto de hospital. Não gosto, não gosto. Não gosto. Até o Igor, que é filho do Juventus Filho, veio trazer umas folhas de pimenta. Eu vou colocar aqui numa situação que está na minha perna. Que apareceu na minha perna. E para ver se a folha da pimenta malagueta suga toda a infecção que tá. E ele veio trazer. Na hora que ele veio trazer, eu tava mal o Fabrício. Indo no mercado, o Fabrício foi lá. Ele abençoou, né? Comprou a gordura para nós assar. E ele filmando e eu acabei publicando. Então eu tô aqui para honrar o doido do Hélio Brandão, que veio me medicar pela terceira vez. E quando ele veio pela terceira vez, ele parou o carro. Eu escutei o carro parando. E eu estava deitado lá na ilha. Só escutei a voz dele. Olha o tanto que ele me ama. Levanta, doido, toma injeção para morrer. Olha como é que as pessoas me tratam. Eu sou tratado como um delinquente, rejeitado como um delinquente, desprezado como um delinquente, sou abandonado como um delinquente. Tudo que se faz comigo serão dignos de tomar pedra. Mas é sério, eu tô com essas ideias agora. Saí saí com meu, igual lá, esse aqui tá do Fabrício, né? Ele me adquiriu. Aí eu tô com um painel exótico, né? Que eu gosto de falar painel exótico, o estilo exótico, o estilo envelhecido. Painel Josué 2415 é o que já tá precisando restaurar novamente, porque no tempo não aguenta, né? Essa arte aqui ficar no tempo não aguenta, não aguenta, não aguenta, não aguenta. Não aguenta. Eu tenho prova disso, eu sei porque eu tenho. Oh, 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 oh. Eu tenho agora, em outubro para dezembro, comecei mesmo oficialmente em dezembro. Eu tenho que falar isso aqui. 38 anos de existência agora, do final do ano. Em outubro de 1988, eu comecei a fazer uns traços, umas letras. E por falar em letra, eu gosto de trabalhar mais com letra, com palavras, com texto. Texto das verdades eternas que é a palavra de Yahvé. Textos das verdades eternas que é a palavra de Yahvé. Eu já produzi, até mulher da Playboy, a Vanessa Manzano, em 2008 foi. Ficou lá no meu ateliê uns 2 anos mais ou menos depois. Alguém veio me criticar, me criticou pra caramba. Aí eu fui lá no doido, do Donizeto, doido, que é todo mundo doido, só eu que sou normal. Fui lá na marcenaria do Donizeto, o Donizeto sabe muito bem disso, mas a doida dele, que é o casal doidura. A doida casou com o doido e o doido ficou mais doido porque casou com a doida. E como eles são todos dois doidos, é casal doidura. Aí eu fui lá no Donizete, na marcenaria, meti na pranha, lixei 2 obras de arte. Vanessa Manzano saiu na Playboy em 1995 a 94, lá na Vila Madalena, e eu produzi ela. O corpo dela dentro da estética da Julia Roberts. E produzi a Adriana do Volo de Praia, ela é topless na praia de Copacabana. Essas 2 artes eu simplesmente fui lá e me arrependo de ter feito isso. Eu não era para ter feito isso. Mas eu amo mais produzir as verdades eternas, que é textos bíblicos. Quando eu for embora para o litoral, quando eu tiver com o meu ateliê legal, com a vida tranquila, a vida que eu preciso viver a vida, aí eu vou produzir muitos salmos, muitos salmos. Eu quero voltar a produzir muitos salmos. Porque lá no litoral eu vou ter cliente para comprar minhas obras de arte. Porque aqui eu vou ser verdadeiro. Eu vou falar aqui agora, como eu estou falando.
é aproximadamente um mês ou mais. Eu vou falar aqui que eu não consegui vender. Minhas obras de arte estou oferecendo preço simbólico. Preço simbólico. Eu estou colocando minhas obras de arte preço simbólico e eu oferecendo e falando comigo. Ô, 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 ô. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que narrar isso aqui para ficar na minha história, para mim quando daqui 300 anos, eu vou me assistir. O que é isso? Isso é o quê? Oh, o que é isso? Até eu vou falar aqui, eu estava trabalhando esses dias ali na ilha ali. Aí uma senhora parou lá, que ela faz caminhada aqui na avenida, e ela aprendeu a sentar ali de frente. Aí ela sentou e olhou para a frente do ateliê, tem um monte de planta lá, um monte de planta. E tem lá umas plantas lá que diz que é espada de São Jorge e ela tá florida, floriu. Tá bonita as flores, é muito bonita. Eu nem sabia que planta que era aquela. E ela disse que para mim que quando tem espada de São Jorge florida, aí é vitória, mal olhado. Eu não acredito. Mas tem gente que tem mal olhado, tem gente que tem inveja. Isso é bíblico. Caim matou Abel por inveja. Inveja mata, ela destrói, ela destrói. E eu tenho experiência de vida. A vida que eu já vivi nos anos 90, quando eu comecei com o meu trabalho de arte com pirografia como xilógrafo, que Yahvé proveu para mim o que ele proveu, o nível que ele me colocou, o topo que eu cheguei, o sucesso que eu cheguei, chegar onde eu cheguei e destruir, foi tudo destruído. E eu ficar aqui com o meu ateliê no tempo como eu estou, eu preciso de vitória. E a vitória maior vai ser os milagres que vai ter que acontecer. Um dos maiores milagres, que o cidadão que eu coloquei lá, eu vou voltar a falar sobre aquela área lá que assassinaram meu sonho de construir meu ateliê, que é as histórias que tem. Eu tenho história, eu vou ser um contador de história. Vai ser um milagre aquele cidadão, que eu não vou falar o nome dele, eu não quero conversar com ele. Até eu volto a falar que ele não tem que entregar a oferta na minha mão, ele vai entregar a oferta na mão do pastor Juvecino. Porque eu acredito que o Juvecino é um homem de caráter, é um homem honesto, o Juvecino vai passar para mim, vai tirar o dízimo da oferta, que é o que eu tratei com o Juvecino na época, em 2017. Eu falei, vai lá atrás dele, coloca ele lá dentro lá. Entrei em contato, até eu vou falar o nome aqui, com o Mardel Garcia. O Mardel Garcia foi lá no Rio do Lourenço, na relojoaria Século, pegou a chave lá do cadeado, que era do meu ateliê, lá de Frito Leite Bom. Falei até com o Rio desses dias lá. Fui lá e conversei com o Rio. Fazia tempo que eu não ia lá, fui lá ficar tentando lá eles lá, a família lá da relojoaria Século. E aí eu estava lembrando para o Rio do Lourenço, o Rio entregou a chave do cadeado do ateliê, porque eu deixei na responsabilidade lá a chave do ateliê, lá o Perobito, que era o cachorro que... Eu nem perguntei para o Tiago se o Perobito está vivo. Foi o produtor da raça Perobita. Aqui a Perobita está aqui, mas existiu o Perobito lá. E o Mardel foi atrás da chave para entregar para o cidadão que eu coloquei lá dentro. Lá, o Mardel entregou a chave da mão dele e eu não recebi a oferta e eles iam arrumar um monte de mentira. Então, será um milagre ele usar a consciência, porque consciência ele tem, mas não usou até agora. Agora, se ele não usar a consciência e não me conceder a oferta pelaquela área, aí eu volto a falar. Aí eu vou voltar a entrar em contato com o IFAM. Vou escrever a história daquela área, porque eu vou ter que escrever a história, é um livro que eu vou escrever. Eu vou escrever um livro e eu vou fazer tudo muito bem trabalhado, com muitas verdades, com muita lealdade. Aí, tem muitas histórias lá daquela área. Eu tenho pessoas aqui da cidade, não sei se ele vai honrar a palavra dele, né? Que até já falou para mim, Cláudio Lucena, se você quiser, eu arrumo até 5.000 assinaturas ao seu favor. Mas eu sei trabalhar, eu monto uma página eletrônica,
para as assinaturas ser feitas online. Mas se for preciso, eu, fazendo dinheiro, eu pago uma equipe e nós sairemos nessa cidade de casa em casa. De casa em casa. Não, eu vou tomar 1001 não. Pode ser que eu receba só um sim. Mas eu tenho pessoas aqui que já falaram, eu arrumo até 5.000 assinaturas. E muitas pessoas que sabem da minha história lá, que me conhecem, eu vou sorrir. Porque já passaram 9 anos. Já vai para 10 anos. Não sei quanto tempo. Não sei, 300 anos. Se não me der oferta, eu gostaria que alguém chegasse com esse mini cinema e mostrasse para aquele cidadão que eu sei, eu já liguei para o Ministério da Cultura o ano passado. O Ministério da Cultura passou para o IPHAN, me passou para o IPHAN. Eu conversei com a parte jurídica do IPHAN. Quem não sabe o que é IPHAN, vai estudar. Eu não vou falar o que é IPHAN, não. Vai estudar. Estuda. É até bom. O Google ensina. E o pessoal da parte jurídica do IPHAN me explicou como que eu tenho que fazer. Até eu falei do mini cinema de 2014 que o Joés Nunes produziu lá em 2 etapas, publicou. Aí quando eu fui publicar no meu canal foi em 2015. Até foi o Micael, filho do Miguel Neri, que foi lá me auxiliar, porque eu nem sabia mexer, que eu sou leigo. Ele que me auxiliou e publicou. Então, galera do planeta Terra Net, eu estou narrando aqui, será um milagre aquele cidadão usar a consciência de fazer a oferta. Volta a narrar, já narrei 1001 vezes. Em 2014, o Antônio José já partiu para a eternidade. Mas antes dele partir para a eternidade, uns meses antes, ele parou aqui. Eu nunca tinha vindo aqui, eu só veio, parece que ele veio se despedir de mim. E eu falei com ele que eu ia escrever o livro e ia colocar dentro da história do livro o que ele propôs. Em 2014, ele foi lá e propôs, foi ele e o Ducleno, que hoje não mora mais aqui, mora lá em Mato Grosso, sei lá. O Ducleno é dono do posto que trabalhava no Posto Farol, mas ele depois se tornou empresário, dono de posto de gasolina, então um monte, ele está rico. E eles foram lá e me ofereceram 120 mil reais em 2014, no comecinho de 2014. E eu dei um não para ele. Aí ainda eu falei assim, não, me dá 150, me dá 30 dias para me tirar tudo daqui, que eu vou embora para o litoral do Nordeste. Ele, não, Paraíba, eu só te dou os 120 mil. Aí depois, o Donizete doido até falou para mim que ele foi lá e falou para o dono, vai lá, oferece os 150 que eu pago os 150. Só que aí, eu e o Donizete não estávamos nem conversando naqueles dias, e o Donizete não foi. Mas provavelmente eu não ia mais aceitar os 150, porque eu estava lá com os entulhos lá, mais ou menos 60 mil tijolinhos, mais ou menos nesse pote aqui, ó. Que esses tijolinhos aqui tem mais de 50 anos. Das construções antigas que foi demolida, lá da praça, lá. De frente à praça, melhor dizendo. Lá de frente à praça, não é da praça. De frente à praça, a esquina lá do Miguel, lá que era a padaria, Dona Liliu. A arquitetura arcaica da cidade, que foi demolida. Eu tinha lá mais ou menos 60 mil tijolinhos para construir meu ateliê. Eu ia construir meu ateliê dentro de uma estética de arte. Não é barracão, não é um. Eu ia fazer uma obra de arte. Ia tomar como patrimônio cultural. Quem conviveu comigo os anos que conviveu sabe que eu estou falando a verdade. E no mini cinema, como eu estava falando, que o Joés Nunes produziu em 2014, eu falo lá. Eu falo lá. Que eu ia construir, ia tombar como patrimônio cultural. E eu até perguntei para o pessoal que me atendeu, não lembro quem que era a pessoa, o nome, eu não lembro. Eu ainda falei sobre esse mini cinema. Quando eu falo mini cinema, eu estou falando de vídeo. Eu falo, é porque eu dou título para as coisas. E eu falei desse
Mini Cinema, 2014, que é uma mini biografia, né? E ele cortou muito e ficou mais de 40 minutos. É igual eu faço meus mini cinema, que são longa-metragem, igual o de hoje. Já é mais de 20 minutos. Então esse mini cinema de hoje, domingo, dia 2 de agosto de 2026, eu estou aqui. Quero mostrar a minha arte com pirografia. Olha o nível da minha arte com pirografia. Deus proverá. Que Deus venha prover. Que Deus venha prover. Que Deus venha prover a capacidade para aquele cidadão usar a consciência e me dar oferta pelaquela área lá da GO 060, de frente ao antigo Leite Bom. Eu nem lá não vou. Eu quero ir lá, porque dependendo, eu não quero conversar com ele, não quero. Posso ir lá. Eu vou ter que ir lá com pessoas que vai servir de testemunho e filmar tudo que vai acontecer na conversa. Posso? Mas eu não quero. Aí, dependendo da conversa, dependendo da reação dele, que eu já sei como é que ele vai reagir, aí eu vou entrar em contato com o IFAM, aí eu vou escrever uma história daquela área. Aí se o IFAM analisar, estudar tudo, clinicar tudo e fazer o clinicar e o laudo ser dado como eu fui lesado, porque eu fui lesado. Eu dei um documento de doação de posse, dei. Mas por que eu dei? Eu vou narrar mais uma vez, já narrei 1001 vez. Porque depois que ele estava lá dentro, lá, que o Mardel entregou a chave na mão dele, junto com o pastor Juvicino, e ele estava lá dentro lá com poucos dias, não sei quantos dias foi, não lembro. E ele entrou na página de bate-papo, que eu chamo Paz Bate-Papo, do Facebook do filho dele, eu não vou falar também o nome do filho dele, e veio fazer uma videoconferência comigo e veio falar para mim que o prefeito só aceitava ele ficar lá dentro, lá, se eu desse um documento de doação de posse. Ou eu vou até parar por aqui, eu fiz o documento de doação de posse, porque eu tenho que contar muita história, eu mais a minha ex-esposa, nós quase acabou o casamento naquele dia. Ela nem entrou no cartório, eu tive que sair lá dentro do cartório, fui lá onde ela estava, na praça do UDI, dentro do carro. Ela não queria assinar de jeito, ela brigou, nós quase acabou o casamento. Eu mandei para o Miguel Deri, que foi o procurador, o Miguel Deri do Alfa Acessório. Aí eu tenho que estar narrando o nome dessas pessoas que fazem parte dessa história. O Miguel Deri foi o procurador. Passei a procuração, o nome dele. Até eu estou lembrando aqui esse detalhe. Eu estava no Correio, lá em Ceilândia, lá. E a minha esposa não queria de jeito nenhum que eu fizesse aquilo. E aí eu estava lá quando a menina da Celg, na época era Celg, a empresa de rede elétrica, na época era Celg, que agora não é mais, né? Agora é Equatorial. A menina da Celg me ligou, perguntando se eu permitiria eles arrancar o padrão de energia, porque a prefeitura estava lá para poder ir lá arrancar, porque estava acabando com tudo. Estava acabando com tudo. Salvou pouquinha coisa minha lá, acabaram com... Assassinaram meu sonho, melhor dizendo, de construir meu ateliê. E eu fui para o Distrito Federal, não posso deixar de narrar isso aqui. Não, eu vou narrar. Eu fui para o Distrito Federal e antes de eu ir, eu fui na prefeitura para conversar com o prefeito, só que ele não me atendeu. Na semana do Carnaval de 2017, ele não me atendeu. O assessor o assessor de gabinete dele, pastor Gesiel. Quem é o pastor Gesiel? O pastor Gesiel é irmão do pastor Gleidson, que fala presidente da Assembleia de Deus Madureira nessa cidade. O nível mais elevado eclesiástico dessa cidade é eles. E o pastor Gesiel me atendeu, escutou a história. Eu vou falar o nome dela aqui. Eu levei a Sandra.
a minha ex-esposa, acabou o casamento. Mostrei ela para ele, falei, ela é professora de Libra, quando ela aposentar, ela vai vir para cá. E eu estou indo para lá porque ela é muito bom para ganhar dinheiro. Não estou indo para lá, eu estou indo para lá para cuidar dela. Minha conversa foi desse jeito, era dessa forma que eu conversei lá com o Gesiel. Dessa forma, eu não vou esquecer como é que foi a conversa. Estou indo para lá para cuidar dela, do casamento, eu casei com ela. Dia 3 de abril eu vou vir fazer uma exposição no Fórum, que o doutor Peter me deu total liberdade, que a Sueli, que chegou depois de ser esposa do doutor Peter, a Sueli que organizou tudo, e eu vou vir fazer uma exposição dia 3 de abril, só que lá no mês de março, não sei que dia, eu estou voltando para organizar a exposição, e acontece que eu vou ficar ganhando dinheiro lá no Distrito Federal, em Brasília, e no Distrito Federal, para ir construindo meu ateliê, eu vou ficar lá e cá, eu não tive ninguém para ficar olhando para mim. Eu tentei arrumar, eu até na época falei, Rildo, coloca o Tiago lá, eu tentei arrumar, falei com o Mário, ninguém quis ficar lá para mim, ninguém quis. E eu, desprovido de capital, deu no que deu. E ele escutou a história, ele mandou voltar, isso era um dia de segunda-feira, eu lembro que é a semana do Carnaval de 2017. Tão velhinho, mas ainda tô bonde. Ô, minha cuca, eu, artesão Cláudio Lucena, preciso ficar bem da cuca, eu sou normal. E o que é que aconteceu? Ele mandou voltar na quarta-feira, que o prefeito ia me atender. Eu voltei na quarta-feira, ele não quis me atender. O Gesiel, o pastor Gesiel, não queria também me atendeu na tora. A conversa foi muito rápida, não foi longa. E aí, eu levei a minha ex-esposa, que não é mais, o nome dela é Sandra Oliveira, pronto, levei. Ela não quer que fale o nome dela, mas eu estou falando. Tem que falar. Faz parte da história, tem que falar o nome. Eu não tenho nada com ela. Eu quero que ela seja bem sucedida, seja feliz, né? Ela voltou a casar com o ex-marido dela, que ela seja feliz. E aí o que acontece? O pastor Gesiel olha para mim e fala, Cláudio, eu conversei com o prefeito, ele falou que não vai mexer em nada lá se você está aqui. Isso era fevereiro de 2017, semana do Carnaval, na quarta-feira. E na sexta-feira que a gente foi, eu não estava mudando, eu estava indo para lá para cuidar do casamento, eu ia ficar lá e cá para ganhar dinheiro lá e fazer, né, a construção do ateliê, porque lá é bom para ganhar dinheiro com arte. O Distrito Federal é bom para ganhar dinheiro com arte. Eu, artesão, sou desde o espermatozoide. Como artesão, sou um xilógrafo, entalhador. Posso produzir peças decorativas, móveis exóticos, posso. E também bagunça. Bagunça, muita bagunça. Eu gosto de fazer bagunça. Mas sabe por que eu gosto? Eu gosto de juntar matéria-prima para produzir obra de arte. Eu estou com um arsenal de material, e eu indo embora para o Lucena, eu quero levar a carreta cheia de material, e chegar lá, montar meu ateliê, lá eu vou montar a oficina de arte, e lá eu vou ter como fazer dinheiro, eu vou ter como ter pessoas para produzir obras de arte, porque lá tem muita gente habilidosa, muita gente talentosa. Eu estou no deserto, eu sou o artesão do deserto, aqui é o deserto, aqui é o fim do mundo! Galera do planeta Terra Neto, eu estou no tratamento. Eu até tenho motivo demais para tacar pedra na cabeça. Ou tem gente que acredita que eu vou tacar pedra. Lembrei agora. Do Ariano Suassuna, eu gosto de escutar o Ariano. Eu já assisti 1001 vez. Aí tem lá, né? Que o Ariano Suassuna, ele falava que é aula, né? Eu gostava de ouvir ele falar assim.
as entrevistas que ele dava, né? Quando ele começou a sair para dar palestra, ele falava aula, ele deu o título daquele estilo de vida dele de aula. É igual eu. Deu o título Planeta Terra-Net, né? Mini cinema. Eu estou aqui produzindo meu mini cinema, eu tenho que começar a receber R$ 10 por cada, né, vez que a pessoa assistir. Em vez de eu estar recebendo, eu estou pedindo. Eu estou pedindo para se inscrever no meu canal e tudo, apoiar meu canal, abençoar o meu canal, abençoar minhas publicidades, abençoar minhas obras de arte, declarando que eu vou ter cliente para comprar. E eu quero dizer aqui agora, no futuro pode ser que eu queira receber dinheiro do YouTube, pode ser que eu queira, quem sabe. Vai elevar o número de pessoas inscritas e participação. Eu já estou aceitando fazer carteira de idoso. Já estou aceitando receber a aposentadoria, que eu vou ser obrigado agora a fazer o cadastro único para receber uma verba que tem lá do cadastro único para poder ter o direito de fazer carteira do porquê. Por que eu vou falar isso? Por que eu vou falar isso? Por que eu vou falar isso? É porque se eu não conseguir vender o meu ateliê aqui que está no tempo e não receber a oferta lá naquela área, aí sem dinheiro não dá para levar o que eu quero levar lá para o litoral. Eu quero ir embora morar em Lucena, mas posso morar em João Pessoa ou qualquer outro lugar lá. Mas minha decisão é Lucena, meu foco é morar em Lucena. É igual o Igor falou, você pode se tornar hippie e ter uma casa para... Posso ser um hippie e ter lá em Lucena meu ateliê, né? Que eu não gosto de falar casa, meu ateliê para morar. Aí eu vou precisar de carteira do idoso, vou precisar do cadastro único para poder ter o dinheiro para comprar pão com banana para comer. Eu nem vou falar o nome dessa pessoa aqui, porque quando eu falo de comer pão, vou nem... Aí eu quero até falar aqui, eu tô sozinho, né? Tem mais de 5 anos. E eu já falei para alguém, eu estava namorando uma pessoa aí, o ano passado, e eu olhando para ela, não é daqui não, lá de Manaus. De Manaus tem 1001 meninas lá. Eu falei para ela que eu tô um velhinho virgem depois que eu fiquei sozinho, depois que eu fiquei divorciado. E ela não acredita, e eu tô mesmo. Eu tô e eu quero achar uma menina mulher que me aceite como estou, como sou, para que se cumpra o que está escrito na palavra. O que acha a esposa, achou bem, alcançou a benevolência do Senhor. Eu preciso desse favor de Yahvé na minha vida, para que eu seja assistido, auxiliado e viver a vida, né? Aí eu vou precisar ter a carteira do idoso para me viajar sem pagar passagem, porque vida de hippie não é fácil. Sei muito bem o risco de vida que eu vou correr o risco de vida mesmo, porque viver na estrada, dormir em beira de praia deserta, dormir em praias que tem gente e tal, mas é perigoso, é perigoso, é perigoso. Eu não vou ter que ter medo, eu vou ter que... Medo assim, obcecado de medo, eu não vou ficar. Tenho medo sim, tenho. Só que é assim, não é um medo obcecado, não vou ficar obcecado de medo, vou ver a vida. Aí o ideal é ter um transporte, né? O certo é ter um transporte. Uma Kombi, ou até um Fusquinha. Cara, fica legal sair com um Fusquinha, um bagageiro, a tenda, a lona tá até ali, a lona tá até ali. Um pedaço da lona, né? A lona de caminhão que não é mais de caminhão. Graças a Deus eu trabalhei, paguei. Fiz até preço simbólico para poder quitar ela. O Miguel Neri me comprou. Eu sou tão legal, eu sou exótico. Eu tinha falado para ele 220, né? Mas como
Cara, isso... Depois eu voltei lá para tomar obra de arte que eu vendi. Aí o Rogério Neri me iludiu, eu fui iludido por ele, porque eu cheguei lá e o Miguel não tinha colocado na parede não, um painel Deus proverá, só que a estética é diferente aqui. E eu fui lá e o Miguel não tinha colocado na parede, eu ia tomar, ia pegar de volta que ele não estava lá e o Rogério me iludiu. Não, irmão, Cláudio, pensei que não coloquei na parede, pensei que meu pai ia levar para casa dele. Eu falei, que levar para tua casa dele? Eu vou narrar aqui, eu já narrei isso. Chega lá, a tua mãe vai tocar fogo. Teu pai não pediu pra tua mãe comprar isso, não. Ela não vai aceitar, não. Eu já conheço tua mãe. Eu fiquei vacaiando. Aí ele me iludiu. Mas eu fui, eu arrumei um jeito lá, arrumei um monte de pretexto, acabei colocando na parede lá. Aí eu fiz, né, um mini cinema lá, eu publiquei da segunda-feira. Galera do Planeta Terra Neto. Aí eu depois cheguei lá, falei, ô Miguel, aí depois que ele tava lá, depois chegou, né? Me dá mais R$ 2 porque o preço simbólico é 222. É, é um painel mais ou menos. Deus proverá também, só que a estética é diferente. Aí ele me deu os R$ 2, ele obedeceu eu. O Miguel Neri é obediente, ele vai para o céu. Ele vai para o céu, mesmo sem ele se converter dos pecados dele, ele vai para o céu porque ele obedece à esposa. Galera do Planeta Terra, então aqui eu estou contando essas histórias, estou contando e vou contar, e vou ser um contador de história. Quer ver como eu vou contar muita história, que meus mini-cinemas vai ser os verdadeiros longa-metragens? É quando eu estiver lá em Lucena, lá do Morro Miriri principalmente, fazendo meus mini-cinemas, mostrando o mar. Lá no caminho de Moisés, com a minha futura menina, mulher, artista que ela será, porque eu tenho que falar, eu quero ter uma menina, mulher que ela já esteja envolvida com a arte, que ela seja um artista. Que ela seja um artista, que ela seja um artista, um artesã, né? Eu, artesão Cláudio Lucena, sou um sonhador. Posso ter perdido o percurso aqui da sequência do que eu estava falando. E aí eu volto a falar do Fabrício que me abençoou no dia de ontem e que adquiriu essa arte. E agora ele vai ter uma arte, um painel, a árvore genealógica, é o nome desse painel que eu vou dar. Aí eu tenho que fazer o painel do Milton, trabalha no posto, aqui na Vila do Porto, o posto que é do Ducleno. Eu vou produzir a árvore genealógica do Milton, que tem me abençoado muito, muito, muito mesmo. E eu tenho que honrar ele aqui publicamente nesse mundo do Planeta Terra Neto, porque vai ficar na história daqui 300 anos. Sendo que ele vá até onde eu esteja, lá em Lucena, ele terá total estadia gratuita, até de alimentação. Ele não vai pagar nada de comida, não vai pagar nada. Porque eu tenho um projeto novo, viu, galera do Eu Sou Sonhador. Vou falar aqui meu sonho, eu estava falando para o Fabrício ontem. Eu quero ter uma área lá em Lucena, grande, que eu quero construir meu ateliê. Aí quero construir as cabanazinhas com material reciclável. Não tem nada de arquitetura convencional. Não quero copiar nada de ninguém. Posso copiar a ideia de casa de taipa, para recordar e honrar a minha avó, a mãe do meu pai, Francisco Bernardo Lucena, que chamava ele de Titi. E eu quero honrar minha avó agora no final, que minha avó era oleira e eu acompanhei desde meus 5 anos, que eu lembro de lembrança assim, acompanhando minha avó, produzindo as obras de arte dela, que eu vou falar obra de arte, porte de tudo quanto é tamanho, de metro e tanto de altura, menos de metro de panela. Eu fui criado comendo comida feita em panela de barro, produzida pelas mãos da minha avó. As minhas veias, essas veias aqui, ó, que tá aqui, ó. Essas veias que tá aqui, ó. As veias, essa veia aqui, ó. Esse sangue aqui. O espermatozoide que gerou esse corpo, esse ser vivente que está aqui. Até gosto de falar, é um puro mosaico, pura arte. E a minha avó, a mãe do meu pai,
O tio dela, Antônio Batista Lucena, era o dono da fábrica de mosaico lá da cidade de Passo, na rua Felizardo Leite. Antes dele morrer, ele vendeu para um outro parente, Francisco Bernardo Lucena. Meu pai foi criado lá dentro da adolescência. Meu pai herdou todas as técnicas. Meu pai era o Coringa. Oh, eu tenho que honrar os meus antepassados. E honrar minha mãe também, a Maria Arundina de Moraes Lucena. Chamava ela Maria Medeiro, costureira. Costurava para uma classe, vou falar assim, classe média para alta, lá da cidade. E aí o que é que acontece? Eu tenho que honrar os meus antepassados. A minha avó, Maria das Dores, minha avó. Eu vou mostrar meu olho aqui, porque não sei se meu olho aqui vai parecer o azulado. Alguém se reparou ali, ficou ali com você, falou que eu tava com meus olhos azul. E aí, pô, a minha avó tem um olho fundo, né? Fundo, bem fundo mesmo, sabe? Igual o meu, assim, ó. O meu é mais, dela é mais fundo. E era azulado e ficava verde. Minha avó tinha um olhar muito bonito. Teve um dia que eu produzi um mini cinema, que eu não vou falar aqui as coisas que eu falei no dia, né? E eu falo, olhar Lucena precisa brilhar. E eu vou dar o título para esse mini cinema de hoje. Sobre o olhar Lucena precisa brilhar. O olhar Lucena precisa brilhar. Eu vou colocar mais ou menos assim. Eu vou arrumar o título bem mini cinema. O olhar Lucena precisa brilhar. Por isso, artesão sou desde o espermatozoide. Vou até escrever. O olhar Lucena precisa brilhar. Por isso, artesão sou desde o espermatozoide. Tá aí a parede que eu estou fazendo, ó, o caixote que eu sento ali, eu tirei o caixote ali, a parede é uns 60 centímetros de grossura, produzida com entulho, ó. Aí, ó. Aí tem aquela lá que já está bem mais alta. E aqui é o meu coqueiro. Galera do Planeta Terra Neto. Se eu esquecer, eu vou lembrar depois que eu vou assistir, eu vou lembrar. Aí eu escrevi o título de acordo com o que eu falei aqui. Eu vou falar mais uma vez. O olhar Lucena precisa brilhar. Por isso eu sou artesão desde o espermatozoide. Que o meu olhar venha brilhar e que eu consiga olhar com o bom olhar. E que a Vegirê, venha prover para a minha vida uma menina, mulher, artista. Deus proverá. Deus proverá. Mas eu falo, e a Vegirê, prover para a minha vida uma menina, mulher, para me auxiliar para ser a minha terceira esposa para o resto da minha vida. E aí eu vou prometer para ti que eu vou amar ela de acordo com o que está escrito na tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. E lá na tua palavra escrito está que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que deu a sua própria vida. Galera do Planeta Terra, né? Eu agora quero pedir, né, para todos que vieram. Eu estou fazendo assim para ficar melhor, porque o sol assim, ó aqui, ó, não fica legal. Eu quero agora pedir para todos, a galera do Planeta Terra Neto, que vem abençoar o meu canal do YouTube, vem abençoar minhas páginas, enviar para as pessoas que gostam da arte, abençoar também, né, expressando palavras abençoadoras, que eu vou ter cliente, né? Eu vou ter pessoas para adquirir minhas obras de arte. E também abençoando, querendo, né? E querendo e adquirindo as minhas obras de arte. Eu mandarei para qualquer lugar do planeta Terra. E aqui estou no Planeta Terra Neto, me expondo
as narrativas que eu fiz nesse dia hoje, domingo, domingo 2 de agosto de 2026.